Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje vamos corrigir uma prova para inspetor escolar, realizada nesse ano de 2022 para a Prefeitura de Uberlândia. A banca que fez esse concurso foi a MS Concursos. Então, se você está se preparando para algum concurso dessa banca, fica ligado nesse vídeo. Essa prova começa com o texto da escritora Cora Coralina. É um texto que tem o título Meu Destino. Vou deixar aqui alguns segundos para você ler e já começo com as perguntas. Beleza, pergunta de número 1 diz assim: de acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A poetisa faz parecer fácil construir uma compatibilidade de afeição infindável. B. O poema conta a história de duas pessoas que se conheceram e resolveram construir uma relação. C. Segundo o eu lírico, nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. E alternativa D. Apesar de tanto carinho e afinidade, o casal amoroso não fica junto nesta vida. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa D de dado, parabéns, você acertou. Veja que a pergunta era sobre a alternativa incorreta. E a alternativa D dizia que o casal não ficava junto nesta vida. Mas a poesia, no finalzinho lá, diz que eles caminharam juntos pela vida. Então, essa era a alternativa incorreta. Certo? Então, gabarito alternativa D. Vamos para a questão de número 2, que diz assim: quanto à relação sintática na oração, assinale V verdadeiro ou F falso e marque a alternativa correta. Dependendo das relações sintáticas e semânticas que estabelecem com o verbo, os termos referentes a ele podem exercer 4 funções sintáticas: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e adjunto adverbial. Ligeiramente, as pessoas invadiram o espaço do show. As pessoas, igual sujeito, invadiram, verbo transitivo direto, o local do show, objeto direto. Eu jamais desconfiaria de você e de seu irmão. Eu, sujeito, desconfiaria, verbo transitivo indireto, de você e de seu irmão, objeto indireto. Um explorador norueguês conquistou o Polo Sul em 1910. Voz ativa. Um explorador norueguês, sujeito agente, o Polo Sul, objeto direto. O Polo Sul foi conquistado por um explorador norueguês. Voz passiva. O Polo Sul, sujeito paciente, um explorador norueguês, agente da passiva. Alternativas A, B, C e D. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa C de casa, parabéns, você acertou. Todas as afirmativas aí, pessoal, eram verdadeiras. Vamos analisar cada uma delas. No começo diz que podem existir aí 4 funções sintáticas que estabelecem relação com o verbo. E está correto. Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e adjunto adverbial. Esses são os complementos possíveis para o verbo. Então, essa opção aí estava correta. Na segunda opção, ali talvez tenha causado uma confusão, né? Eu acho que foi um erro de digitação da banca, mas que pode trazer muitos problemas para os candidatos. Muita gente pode ter assinalado aí, por exemplo, a alternativa B. Por quê? Vou explicar. A frase era: ligeiramente as pessoas invadiram o espaço do show. Mas na continuação ela diz que o local do show como objeto direto. Veja que usou primeiro a palavra espaço, depois a palavra local. Era para terem utilizado a mesma palavra, eles mudaram aí. Acredito que tenha sido um erro de digitação. Então, muita gente deve ter assinalado a alternativa B, né? Mas todas as explicações aí, olha, as pessoas era o sujeito, invadiram é um verbo VTD e o espaço do show era o objeto direto.
Então, essa era a alternativa, essa opção era correta, mas deve ter causado muitos problemas aí para a banca. A terceira afirmativa também está correta. O eu, sujeito, desconfiar, verbo VTI, de você e de seu irmão, os dois são objetos indiretos. A outra, novamente, voz ativa, né? Lembre-se, a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. E na voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Então, aí, um explorador era o sujeito e polo sul, objeto. Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, o que é objeto se torna sujeito paciente. E o sujeito se torna agente da passiva, que foi o que aconteceu aí na última opção. Então, gabarito a alternativa C, mas acredito que muita gente recorreu aí dessa questão. Questão de número 3 diz assim: sobre linguagem, marque verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Criatividade. A linguagem, forma de cultura que se manifesta como atividade livre e criadora, ou do espírito, isto é, como algo que vai mais além do aprendido, que não simplesmente repete o que já foi produzido. Materialidade. A linguagem é, primeiramente, uma atividade condicionada fisiológica e psiquicamente, pois implica, em relação ao falante, a capacidade de utilizar os órgãos de fonação, produzindo signos fonéticos articulados, fonemas, grafemas, quando representados na escrita, e etc. Com que estabelece diferenças de significado, por exemplo, pala, vala, mala, tala, rala, etc. Enquanto em relação ao ouvinte implica a capacidade de perceber tais fonemas e interpretar o percebido como referência ao conteúdo configurado pelo falante, mediante os signos fonéticos articulados. É o nível biológico da linguagem. Semanticidade. A cada forma corresponde um conteúdo significativo, já que na linguagem tudo significa, tudo é semântico. Alteridade. O significar é originariamente e sempre um ser com outros, próprio da natureza político-social do homem, de indivíduos que são homens juntos a outros. E, por exemplo, como falantes e ouvintes, são sempre cofalantes e co-ouvintes. Historicidade. A linguagem se apresenta sempre sob a forma de língua, isto é, de tradição linguística de uma comunidade histórica. Não existe língua desacompanhada de sua referência histórica. Só há língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa, língua espanhola, língua latina, etc. Alternativas A, B, C e D. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto para responder essa questão. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Veja que todas as afirmações aí, elas estavam corretas. Porém, eu não concordo muito com a terceira afirmação sobre semanticidade. Aqui é uma opinião minha, tá, pessoal? Aí diz que semanticidade, né, olha, a cada forma corresponde um conteúdo significativo, já que na linguagem tudo significa, tudo é semântico. Semântico significa sentido. Ou seja, essa frase está dizendo aí que na linguagem tudo tem algum sentido. Eu não concordo com isso. Eu acredito que algumas classes de palavras, algumas palavras, elas têm uma função meramente sintática, né? De organizar a frase, organizar o discurso. Então, por exemplo, algumas conjunções, preposições, artigos, não têm um sentido. Eles têm um objetivo dentro da linguagem, mas sentido, na minha opinião, nem todas as palavras têm algum sentido. É claro que dentro de um contexto, qualquer palavra vai ter sentido. Mas se eu falar uma palavra de sem nenhum contexto, não tem nenhum sentido. Já dentro de uma frase, por exemplo, o relógio de Pedro foi roubado, aí o de é uma preposição com sentido de posse. Estou falando que o relógio era do Pedro. Então perceba que se a banca tivesse escrito, né, que
cada forma corresponde a um conteúdo significativo, já que na linguagem tudo significa, tudo é semântico, dependendo do contexto, eu concordaria com a banca. Mas da forma que foi colocado, essa é a minha opinião, eu não concordo. Mas não deixa de estar correto, né? Todas as palavras têm algum objetivo dentro da linguagem. Assim, gabarito a alternativa A. Vamos agora para a questão de número 4 da prova, que dizia: quanto ao correto emprego dos porquês, assinale a alternativa indevida. A. Por que o professor faltou? B. Você não veio por quê? C. O promotor me interrogou com muitos porquês. D. Foi triste a situação porque passamos. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa D de dado, parabéns, você errou, porque o correto é a alternativa B. Nessa questão, você tinha que assinalar a incorreta, né? A alternativa errada, e a B estava errada. Aí é um porquê separado com acento. Por quê? O verbo vir aí é um verbo intransitivo. Então, olha, você não veio. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de um complemento. Quando eu pergunto aí por quê, é o motivo de não ter vindo. Então, o por é uma preposição e o que é um pronome relativo. Veja que eu posso substituir o que por qual. Você não veio, por qual motivo? Então, sempre que o que puder ser substituído por o qual, a qual, ele tem a função de pronome relativo. E como ele está no final de uma pergunta, ele precisa ser acentuado. Essa é a regra dos porquês. Vamos relembrar quais são os usos dos porquês? Porque separado sem acento sempre no início de perguntas, mesmo que seja uma pergunta indireta. Depois, porque separado com acento, sempre no final de perguntas. Porque junto com acento é um substantivo. Então, ele sempre vai estar acompanhado de artigo, pronome, pronome possessivo, pronome demonstrativo. Então, sempre vai ter o porquê, um porquê, algum porquê, esse porquê. Esse porquê sempre tem que ser junto com acento. E também tem o porquê junto sem acento, que tem a função de conjunção. Então, ele pode vir tanto no início da frase quanto no meio. E ele é sempre o porquê de resposta. Então, enquanto o porquê separado sem acento é o porquê da pergunta, o porquê junto sem acento é o porquê da resposta. Veja aí que a C, esse porquê era substantivo, então está correto com acento. Já na alternativa D aí, foi triste a situação porque passamos. A palavra situação, quem passa, passa por algo. Então, olha, situação aí regia a preposição por. E depois que passamos, o que novamente é pronome relativo. A situação pela qual passamos. Poderia mudar a frase. Então, veja aí que esse porquê pronome mais preposição mais pronome. Então, gabarito alternativa B. Vamos agora para a questão de número 5. Sobre as classes de palavras, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa correta. Coluna 1, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, advérbio. Coluna 2, 1. É a palavra que modifica o substantivo, exprimindo aparência, modo, qualidade e característica. 2. É a palavra que se antepõe aos substantivos que designam seres determinados, ou a, os, as ou indeterminados. Uma, uns, umas. 3. Modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, acrescentando-lhes uma circunstância. 4. É a expressão que designa os seres sem dar-lhes nome, nem qualidade, indicando-os apenas como pessoas do discurso. 5. É o nome com que designamos os seres e as coisas em geral. Alternativas A, B, C, D. Dá uma pausa, pensa um pouco que eu já volto para responder.
Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Veja que substantivo é o nome que nós designamos os seres e as coisas em geral. Então, pessoas, objetos, emoções, fenômenos da natureza, tudo que dá nome às coisas é chamado de substantivo. Agora, B, adjetivo, é a palavra que modifica um substantivo exprimindo uma aparência, modo, qualidade, característica. Então, dando um estado para aquela pessoa, uma qualidade. Essa é a função dos adjetivos. Eles estão sempre relacionados ao substantivo. 3. C, né? Pronome. Os pronomes são aquelas palavras que estão no lugar dos nomes, dos substantivos. Como diz aí, olha, a expressão que designa os seres sem dar-lhes nome nem qualidade, indicando-os apenas como pessoas do discurso. Os pronomes são muito utilizados para evitar aquela repetição, né? Ficar sempre repetindo o nome. Por exemplo, Pedro acordou, depois Pedro foi ao mercado, Pedro foi trabalhar. Em vez de ficar falando isso, eu uso pronomes. Por exemplo, Pedro acordou, aí ele foi ao mercado, depois voltou para casa. Então, eu posso usar um pronome pessoal. Existem vários pronomes: pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, relativo. São vários pronomes que existem na língua portuguesa. A alternativa D era o artigo, estava lá na segunda definição. Designam também os substantivos. Então, artigos definidos, ou a, os, as, indefinidos, uma, uns, umas. E por último, o advérbio, que é a palavra que modifica um verbo. Estava na terceira, né? A terceira definição. Olha, modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, acrescentando-lhes uma circunstância. Então, era uma questão bem simples sobre classes de palavras. Só pedia que o candidato conhecesse a definição de cada uma das classes. Na minha opinião, a matéria de classes de palavras é a matéria mais importante da língua portuguesa, principalmente nessa questão de concursos, tanto concursos quanto provas. Por isso, se você não conhece todas as 10 classes que existem na nossa língua portuguesa, eu aconselho você a estudar e conhecer pelo menos o básico de cada uma delas. Certo, essa prova ela continua com mais questões, vai até a questão de número 10. Mas como esse vídeo está ficando muito grande, vamos acabar ele por aqui e no próximo vídeo continuamos com a correção dessa prova. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.